Pois é, gente, os extintores de incêndio, eles já não são necessários, já não são obrigatórios aí há vários anos, mas existe uma primeira questão que é, eles não adiantam nada e por isso é bobagem ter o extintor? Eu não concordo com isso. Tá bom que eu sou um bombeiro, né? Já trabalhei muitos anos como engenheiro de segurança do trabalho, inclusive responsável pelas áreas de prevenção e combate a incêndio de grandes multinacionais, e no início de um incêndio, até mesmo o extintor automotivo apaga sim. O pó que existe dentro do extintor, ele é muito eficiente, ele é um anticatalisador que entra no meio da reação entre o combustível e o oxigênio e barra aquela reação e extingue o princípio do fogo. Os grandes incêndios são como os rios, começam bem pequenininhos, né? Viajando um pouquinho na maionese. Então, o extintor de pau químico seco, seja ABC, que é o recomendado agora, funciona sim. Apaga o princípio de incêndio, sim. Agora, se você não sabe usar, aí é preferível talvez você não ter. Mas se você tiver um mínimo interesse de saber como usar, você pode apagar. Bom, o negócio é o seguinte, sobre o extintor de incêndio, nós vamos falar aqui da resolução do CONTRAN, que é o nosso órgão de trânsito, número 919 de 2022. Ela fala no artigo 2º que o extintor de incêndio em automóveis de passeio é facultativo, diferente aí de veículos de carga, tudo mais, que tem que ter um extintor, às vezes até vários extintores, dependendo da carga, dependendo se é um reboque, mas no automóvel de passeio ele é facultativo. Então, quer dizer, você tem, se quiser, se não quiser, não tem. Aí surge uma dúvida enorme, porque as pessoas falam, se você tiver e ele tiver vencido, você vai ser multado. Primeiro, se você optar por ter, você não vai ter um extintor de incêndio vencido. Porque, embora é verdade que ele pode funcionar mesmo um pouco depois do prazo de validade, mas acontece o seguinte, eu sou testemunha disso, né? Já trabalhei muitos anos com o assunto, e o pó que existe dentro dos extintores, que é chamado agente extintor, o pó químico seco básico, para você ter ideia, ele é basicamente bicarbonato de sódio. Mas isso não vem ao caso, nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas o pó que tem lá dentro do extintor, ele vai sedimentando e ele acaba empedrando. Ele perde aquela fluidez de um pó fino, sobretudo com a vibração dos automóveis, ele vai compactando e às vezes você vai usar depois do prazo de validade e ele não vai funcionar. Mas se você quer ter um extintor, porque você sabe usar e quer usar, você vai manter ele dentro da validade. Mas o entendimento aqui legal da coisa é que você, mesmo com o extintor vencido, não poderia ser multado. Claro que pode chegar uma autoridade de trânsito lá, um agente, qualquer coisa, e não está muito por dentro do assunto e resolver te multar porque o seu extintor está vencido. Porque nessa resolução 919 até diz que o extintor de incêndio deve ser cuidado conforme a resolução diz que tem que estar na validade. Mas vamos continuar aqui. Mas no artigo 7º dessa resolução está escrito assim, autoridades devem verificar extintor nos veículos em que são obrigatórios. Então, por essa letra da lei aqui, está dito que a autoridade não é para verificar se estiver num veículo onde não é obrigatório, né? Então, a princípio, não haveria. E tem também uma norma informativa em que o próprio Denatran se pronunciou em que não era para ser inspecionado extintor de automóvel de passeio. Mas isso não tem força de lei, foi só uma instrução, né? Como é que eles falaram aqui? Uma nota informativa. Bom, por fim nós vamos falar o seguinte, né? Se você quiser ter o extintor, mantenha ele com a pressão certa, com a validade certa, tudo direitinho, para você ter certeza que vai funcionar. Agora, o agente, pelo meu entendimento do que está escrito, não deveria sequer olhar para o extintor num veículo, num automóvel de passeio. Agora, eu recomendo, se você vai ter o extintor, tenha ele dentro da validade. Senão, é melhor que você tire ele fora, tá bom?